galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje você vai aprender como realizar um rebale perfeito. Nessa aula eu vou te entregar as técnicas que eu utilizo para estar realizando um rebale perfeito. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clica em se inscreve, deixa teu like, que hoje eu vou passar para você as melhores técnicas para você estar realizando um rebale perfeito. E sem mais conversa, vamos para a nossa aula. E vamos dar início à nossa aula de rebale, onde eu vou ensinar você como realizar um rebale perfeito. E também vamos fazer rebale em componentes menores e eu vou passar para você as técnicas que eu mesmo utilizo para estar realizando o rebale. Então, primeiramente, você precisa entender que para você fazer um rebale perfeito, o componente deve estar devidamente limpo. Por exemplo, aqui observem essa memória NAND, a gente retirou toda a resina dela e com isso a gente consegue ter uma melhor visualização da altura de todos os balls de solda quando a gente concluir o nosso rebale. Sem contar também que se você deixa relevo nessa memória com resíduos de resina, automaticamente o stencil não vai conseguir ficar plano em cima da memória NAND e com isso você vai ter um desnível, vai ter balls que vão sair maiores e vai ter balls de solda também que vão sair com tamanhos menores, porque o stencil ele não está 100% plano em cima da nossa memória. Então, se tratando de um componente maior como a memória NAND, a gente precisa fazer uma boa limpeza antes de dar início ao nosso rebale. E observem aí na imagem que a gente tem uma memória limpa, não tem resto de resina em cima dessa memória. Então, quando eu jogar o stencil por cima, ele vai sentar em cima de toda a memória e com isso eu vou preencher os balls de solda e vão ficar todos os balls da mesma altura. E aqui observem também outro modelo de memória NAND. Esse tipo de modelo é desde o iPhone 8 até o iPhone 13 Pro Max. A gente vai ter aí esse modelo de memória. Já esse modelo de memória anterior que eu mostrei para vocês vai desde o iPhone 6S até o iPhone 7 Plus. Então já passamos aqui que a gente precisa fazer uma boa limpeza nessa memória antes da gente realizar o rebale. E outro ponto importante para que a gente consiga realizar um rebale perfeito é a qualidade do nosso stencil. Se você tem um stencil de péssima qualidade, consequentemente na hora de você realizar o rebale, você vai ter algumas dificuldades. Como por exemplo, é comum o aluno tentar realizar um rebale em um componente e na hora de retirar o stencil, o componente simplesmente fica apregado no stencil, porque os furos do stencil não foram milimetricamente calculados. Então, quando o furo do stencil ele não está no tamanho perfeito, acontece de quando você colocar a solda em fusão, o componente ficar grudado no stencil e não querer sair, e às vezes o aluno acaba até forçando para tirar esse componente e com isso arranca alguns balls de solda do rebale que ele acabou de realizar, quando não acaba danificando o componente. Então, o ideal é que você compre um stencil de qualidade. Tem muitos stencils bons no mercado. Se você quer saber se o stencil que você está comprando é bom, você busque as avaliações de quem já comprou aquele stencil. Eu utilizo o stencil da Kianli e observem que os furos do stencil desse modelo de stencil eles são quadrados. Com isso, quando a solda entra em fusão, o ball ele fica redondo e ele sai com mais facilidade aqui do nosso stencil. Então eu gosto muito de utilizar stencil quadrado e que realmente os furos do stencil tenham um tamanho adequado, porque se você pega um stencil onde os furos são pequenos, consequentemente na hora de você remover o CI, retirar o stencil de cima do CI, o componente vai ficar pregado aqui no stencil e você vai ter dificuldade para estar retirando. Então o segundo ponto é um stencil de qualidade. E nada menos importante também vai ser a solda que a gente utiliza para estar fazendo esse rebale, ok? Então tem vários tipos, várias marcas de solda no mercado, porém a gente sabe que existem alguns produtos de má qualidade e se você escolher uma boa solda também vai facilitar na hora de você fazer o rebale. E agora vamos dar atenção a uma dica muito importante que eu vou estar passando aqui para vocês, ok? Então vamos fazer primeiro o nosso primeiro rebale. Você vai colocar um papel toalha
sobre a sua bancada, vai colocar o componente em cima, no nosso caso aqui seria a nossa memória, porque dessa forma, quando você colocar o stencil por cima do componente, automaticamente esse stencil ele não vai ficar fazendo muito movimento, porque ele está aqui em cima do papel. E outro ponto importante é que o fato de ter o papel por baixo vai criar uma dissipação de calor e você não vai ter o stencil envergando com facilidade quando você começar a aquecer. Então a primeira dica para um rebale perfeito é você utilizar um papel ou algum pano por baixo do componente, para depois você então colocar o stencil sobre o componente, ok? E vamos para mais uma dica de um rebale perfeito. E vamos colocar soda, a nossa soda, um pouco da nossa soda aqui em cima desse papel toalha. Coloquei ali uma boa quantia de soda aqui sobre o papel. E como essa é uma soda nova, ela vem com excesso de fluxo. Vou colocar aqui no microscópio para vocês observarem. Vocês conseguem ver que é uma soda que vem bem molhada, porque tem bastante fluxo nessa soda. E quando a soda tem excesso de fluxo, na hora da gente fazer o nosso rebale, esse fluxo ele acaba borbulhando e tirando a soda de dentro do nosso stencil. E para a gente amenizar esse efeito, a gente vai colocar soda sobre um papel toalha e vamos dobrar aqui o papel por cima dessa soda. A gente vai fazer aqui algumas impressões aqui em cima, dessa forma, porque daí esse excesso de fluxo vai passar para o papel toalha e a nossa soda ela vai ficar mais enxuta. E com isso a gente consegue distribuir de melhor forma essa soda sobre o nosso stencil na hora da gente realizar o rebale. Então, você amassou aqui o papel, amassou a soda sobre o papel, vai ficar aqui dessa forma. E então você vai pegar a espátula que você utiliza para estar realizando o rebale. Eu, por exemplo, gosto de utilizar essa espátula aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, que ela tem a ponta reta. Feito isso, você vai agora recolher a soda que você acabou de tirar o excesso de fluxo. E ficou aqui toda a soda. E aqui ficou o papel molhado, com todo o excesso de fluxo que a gente tinha na nossa soda. Então já fizemos aqui a remoção do excesso de fluxo. E agora vamos fazer o nosso primeiro rebale. Posicionar bem aqui a câmera. Vou colocar o meu stencil sobre a nossa memória. Vamos realizar o rebale primeiro nessa memória aqui, que já é o stencil que eu estou com ele na mão. Aqui a gente tem uma memória, modelo de iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Para melhorar aqui o máximo da imagem para vocês. E como eu já estou aqui com o stencil dessa memória na mão, vamos começar por ele. Então vamos colocar o nosso stencil sobre todos os pads da nossa memória, bem centralizado. Dessa forma aí que vocês estão vendo. A gente centraliza o máximo possível, porque se depois a gente acabar desalinhando um pouco, não vai dar nenhum problema. Então deixei aqui o máximo alinhado possível. Posicionar melhor aqui a nossa câmera. E agora com a soda que a gente retirou o excesso de fluxo, a gente vai passando e esfregando sobre todos os buracos aqui do nosso stencil. E a gente deve passar mais de uma vez para a gente se certificar de que realmente entrou a mesma quantidade de soda em todos os buracos aqui do nosso stencil. Feito isso, a gente esfrega aqui a nossa espátula por cima do stencil, porque daí a gente vai conseguir remover esse excesso que fica por cima e realmente vai ficar apenas na memória o que interessa para a gente na hora de estar realizando aqui o nosso rebale. Então vou colocar aqui, posicionar aqui melhor novamente a nossa câmera. Então já colocamos aqui soda sobre o nosso stencil. Agora a gente vai soltar aqui a nossa mão. Observem que eu estou segurando aqui com os dois dedos. E vamos colocar aqui a nossa pinça
a pinça colocar aqui sobre as bordas da memória, dessa forma aqui, ó, na parte de baixo, também aqui na parte de cima. Feito isso, a gente tira os nossos dedos e permanece segurando apenas a nossa pinça. E agora a gente vai pegar a nossa estação de ar regulada em 370 e vazão de ar no 60. Vamos fazer movimentos circulares aqui ao redor do nosso stencil. A gente faz aqui alguns movimentos circulares para pré-aquecer esse stencil e amenizar com que ele estufe na hora que a gente der o calor de verdade aqui para que a solda entre em fusão. Então fizemos aqui um pré-aquecimento com movimentos circulares. Agora a gente vem com a nossa pistola de ar quente aqui no canto e vamos colocar essa solda para entrar em fusão. Então toda a solda entrou em fusão e a gente acabou de concluir o nosso primeiro rebale. E agora a gente vai avaliar se realmente todos os bols de solda ficaram do mesmo tamanho. Ok? Primeiro rebale aí concluído. E vamos observar se realmente o nosso rebale ficou perfeito. Vou tirar aqui o papel toalha para que fique com imagem melhor a nossa câmera. E observem que perfeição saiu o nosso rebale. Fizemos um rebale aqui de primeira na nossa memória. E observem que todos os bols de solda ficaram da mesma altura. Agora, para dar o acabamento, a gente vem aqui e coloca um pouco de fluxo. Colocamos aqui um pouco de fluxo na nossa memória. Seguramos ela com a pinça. Vamos dar um calor aqui espalhando esse fluxo por cima da memória. E agora a gente vai colocar essa solda para entrar em fusão novamente, para que todos os bols de solda se unam 100% aqui em cima da nossa memória. Então rapidamente a gente deu um calor aqui para firmar todos os bols de solda na nossa memória, para a gente ter uma certeza de que todos ficaram bem unidos. E como vocês podem ver, a gente acabou de realizar um rebale com perfeição. E para que essa aula não fique tão longa, não vai ser necessário a gente realizar o rebale aqui na outra memória, porque o procedimento vai ser o mesmo. Então já passamos aí de 10 minutos de aula. Vamos agora pegar um componente pequeno para a gente estar realizando o rebale, ok? Vou pegar uma placa sucata aqui, que a gente possa estar tirando algum componente, para a gente estar realizando o rebale e seguir com a nossa aula de rebale perfeito. Peguei aqui uma placa sucata e vamos selecionar aqui um componente pequeno para que a gente consiga estar realizando mais um rebale e vocês entenderem como é que eu faço o rebale e vocês replicarem aí na bancada de vocês. Então vamos aqui vasculhar a nossa placa e buscar um componente que a gente possa estar realizando um rebale nessa aula. Vamos pegar aqui um amplificador desse aqui, que é um componente menor, porém não é tão pequeno, para vocês entenderem melhor. Coloquei aqui um pouco de fluxo próximo ao componente e com a minha estação de ar quente, vazão 370, temperatura 370 e vazão de ar no 60, vou jogar aqui um pouco de fluxo por baixo do componente e vamos aquecer para que a solda entre em fusão e a gente tire o componente aqui com perfeição e realize mais um rebale aqui para nossa aula. Então, fazendo aqui o aquecimento. Tiramos aí o componente. Vamos tirar o excesso de solda desse componente. Em componentes como esse, eu não utilizo malha de soldadora, porque eu acredito que acaba agredindo um pouco o CI.
Então eu pego o meu ferro da ponta fina e retiro esse excesso de solda que a gente tem aqui sobre o componente, e com isso a gente consegue estar fazendo um rebale também perfeitamente. Melhorar aqui a imagem. Segurei aqui o componente e com a ponta do ferro eu venho retirando aqui esse excesso de solda. Observem que ele está com fluxo que a gente jogou por baixo. Se não tivesse, eu aconselharia você também colocar um pouco de fluxo na hora de fazer a limpeza, que o fluxo facilita. Então tiramos o excesso de solda sem utilizar a malha de soldadora. E agora a gente pode pegar um cotonete, um pedaço de algodão e limpar esse CI. Então temos aqui um CI limpinho, como vocês podem ver. Perfeitamente limpo aí o nosso CI, a gente retirou o excesso de solda dele. E agora o que a gente vai fazer é mais um rebale perfeito. Então vou colocar o componente sobre o meu papel toalha, que a gente já aprendeu a serventia do papel toalha na hora da gente estar realizando o rebale. E vou utilizar aqui o mesmo stencil que eu estava utilizando. Vou buscar apenas o CI aqui no stencil, seja correspondente aqui a todos esses pads. Aqui a gente tem um que dá, mas ainda não é o dele. A gente pode estar utilizando também sem problemas, mesmo que fique sobrando aqui alguns balls. Vamos utilizar esse mesmo aqui, mesmo que fique sobrando ali alguns balls, não tem nenhum problema. Quando a gente retirar o nosso stencil, vai ficar lá os balls de solda sobrando, mas não tem nenhum problema. Então, mais uma vez, colocamos o papel toalha, colocamos o CI em cima e colocamos o nosso stencil. E agora a gente vem com a nossa solda que a gente preparou para estar realizando o rebale. E vamos passar aqui sobre todo o componente, fazendo com que entre solda em todos os furos aqui do nosso stencil. Feito isso, a gente passa mais uma vez e tira o excesso de solda, empurrando aqui dessa forma. Agora a gente vai pegar a nossa pinça para que a gente possa tirar as nossas mãos daqui para não acabar se queimando. E com a pinça a gente prende aqui o stencil. E mais uma vez vamos fazer aqui com movimentos circulares um pré-aquecimento nesse stencil. Depois de alguns movimentos circulares, feito o pré-aquecimento no stencil, a gente vem aqui no cantinho do CI jogando temperatura. E temos aí mais um rebale perfeito, feito de primeira, ok? Então fizemos aí mais um rebale perfeito de primeira, como vocês podem ver. Vamos empurrar aqui para baixo o nosso CI. Ficaram todos os balls de solda ali extra no stencil. E agora vamos dar aquele acabamento colocando um pouco de fluxo. E vamos verificar se realmente fizemos um bom trabalho nesse componente. Vou colocar aqui um pouco de fluxo. Seguro aqui o componente com a pinça. Vou dar mais um calor para todos os balls se unirem 100% aqui em cima do CI. Finalizado aí mais um rebale. E agora vamos verificar se realmente todos os pads ficaram da mesma altura. E observem que com perfeição conseguimos realizar mais um rebale. Todos os balls da mesma altura. Todos os balls brilhantes e da mesma altura. Então espero que vocês tenham aprendido com essa aula. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, que é muito importante
para que eu possa continuar criando mais vídeos como esse para você. Então é isso, até a próxima aula.